Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo 204, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. E lembrando que já está terminando já o capítulo, né? Nós encontramos agora na página de número 59, vai até 63 e depois é o capítulo 2, né? Aí vai falar sobre a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Eita, é um capítulo maravilhoso. Então, voltando aqui para a questão de número 60, Kardec diz assim: os espíritos, né? Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem. Isso é muito importante. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem. Porque se eles tudo fizer, que mérito o homem terá? Então, olha só para você ver, nem para lhe transmitirem inteiramente pronta. Nenhuma ciência com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Então, os espíritos, eles deixam entregue às próprias forças do homem. Então, esse espírito de pesquisa, esse espírito de busca, por isso que o capítulo 1 da Gênesis chama-se Caráter da Revelação Espírita. E se nós pararmos para analisar, tudo que nós estamos lendo aqui é um esmiuçamento da questão de número 1 do livro da Gênesis. Né? É um resumo de tudo que está lá dentro. Kardec resumiu tudo. A questão de número 1. Se uma hora você tiver paciência, nós já fizemos isso hoje, já nos vídeos aqui, no primeiro vídeo da noite de hoje. Nós voltamos lá no primeiro vídeo, nós lemos novamente, só não esclarecemos, não esmiuçamos, porque nós já esmiuçou aquilo. Mas a hora que você tiver um tempinho, volta lá para você ver e leia com um pouquinho de atenção a todas aquelas perguntas, né? E raciocine, analise de acordo com tudo que nós estamos aqui esmiuçando, que você vai perceber que não há diferença nenhuma com a questão número 1, com tudo que nós estamos lendo e com tudo que nós estamos comentando. Porque nós nos encontramos interligados nessas questões para o trabalho do esmiuçamento. Porque esse trabalho que nós fazemos aqui, ele não é brincadeira. Com todo o respeito que merecem todo mundo, mas não é qualquer pessoa que pode sentar-se aqui ou sentar onde quiser. Não é qualquer pessoa que pode sentar e fazer o que nós estamos fazendo. Aqui existe toda uma programação. Porque eu não posso dizer assim, abertamente, quem nos autorizou a fazer o que nós estamos fazendo nesse esmiuçamento. Então, isso aqui é de muita seriedade. Então, com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles os deixam entregue às suas próprias forças, né? Pois se o homem pode achar por si mesmo,
por que que os bons espíritos hão de interferir? Não. Deixe que a pessoa mesma encontre. Por exemplo, desculpe. Por exemplo, Allan Kardec mesmo, muito material que chegou às mãos dele, ele, por possuir um espírito analítico, uma alma científica, Kardec não era bobo. Kardec, ele tinha um grande conhecimento. Então, quando chegava até as mãos dele determinados material, ele já sabia como proceder. Então, não pensemos que Allan Kardec, tudo, independente do Livro dos Espíritos, não pensemos que tudo que encontra-se nas 5 obras básicas, Allan Kardec consultou os bons espíritos, que não. Não. Porque a espiritualidade respeita também o lado do bom senso, da prudência, da ética, da moral, do caráter, do cientista idôneo. A espiritualidade sabe se o cientista é idôneo ou não. Então, mediante muitos materiais, os bons espíritos deixavam ali entregue a Hipólito Leon Denis Rivail. Porque eles sabiam que Kardec tinha capacidade para avaliar todo aquele material, sem a interferência deles. Uma vez que aquele material chegou às mãos de Kardec, graças à comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa. Então, o que os espíritos tinham que fazer ali, os espíritos já haviam feito, que é se manifestando através de um médium idôneo e escrevendo tudo que eles tinham que escrever. O médium envia para Kardec, então os espíritos não tinham ali mais nada que fazer, já que Kardec era idôneo, o bom senso reencarnado. Só que é preciso entender que mesmo os bons espíritos conhecendo esse lado, né, da ética, da moral de Kardec, mesmo assim eles não arredavam pé e eles assessoravam Allan Kardec 24 horas. Mas assessorar é uma coisa, interferir é outra coisa. Então, eles não interferiam. A não ser um caso aqui, um caso ali, mas muitas coisas, uns 80%, Kardec é que chegava à conclusão através das pesquisas, das análises, do bom senso e das observações. Kardec é que chegava a classificar as matérias como sendo verdadeira, como sendo verdadeiro fato. Não eram os espíritos que dizia: essa matéria que tens em mãos é fato. Kardec, quem decidia. No entanto,
analisando dessa forma para você entender, porque eu conheço de uma outra forma. De cada 10 volumes de material que chegava às mãos de Kardec, enviado de todas as partes do mundo, 8 ia para a lata do lixo. Mas por que o 8 ia para a lata do lixo? Porque não condizia com os desígnios das leis divinas. Kardec, ali, ele retirava muitas coisas necessárias, muitas coisas úteis. Mas em uma matéria, ele retirava apenas umas 2, 3, 1, 2, 3 parágrafos só. Em 10, 20 parágrafos, ele retirava 1, 2, 3 só no máximo. Havendo matéria que ele não aproveitava praticamente nenhum parágrafo. Então, olha só para você ver. Isso sabem hoje perfeitamente os espíritas de que há muito a experiência há demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria e supor que baste a quem que quer que seja dirigir-se o primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Tá vendo só? É o que nós estamos acabando de dizer aqui, ó. Olha só para você ver. Isso sabem hoje perfeitamente os espíritas. É o que nós dissemos aqui há uns minutinhos atrás. De que há muito a experiência há demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo saber e toda sabedoria. É o que nós dissemos. Eles transmitem, mas quem avaliava era Kardec. Eles transmitem, só que isso ocorre até hoje. Ocorre até hoje. Então, por exemplo, numa casa espírita, um espírito vem lá e, através da psicografia de um médium, ele dita uma mensagem ali. O que tem que ser feito com aquela mensagem? Aquela mensagem, ela tem que ser passada pelo crivo da razão. É preciso que mais que 4, 5 pessoas a analise, a estude na íntegra, para ver se ela está de acordo com os conceitos dos desígnios das leis divinas, né? Para depois, se eles quiserem, transformá-la em um livro ou colocá-la em um tabloide. Tabloide, você sabe, no jornal. Então, mas tem pessoas que não agem dessa forma. Tem pessoas que o espírito manifesta hoje mesmo ele já publica aquela mensagem. Hoje mesmo ele já publica. E já vai lá, ó, e publica a mensagem. Isso é um crime. Crime como assim, Luiz? É um crime com relação aos desígnios de Deus. Isso é falta de respeito. Allan Kardec, ele lutou tanto, ele estudou tanto essa doutrina, compilou essa doutrina. Não foi fácil para ele compilar essa doutrina, porque na época ele lidou contra os sistemas da época, né? Os sistemas embasados no cepticismo, sistemas embasados na teologia arbitrária, sistemas das religiões, né, os dogmas, né, as leis das religiões que já existia, que parecia
um afronto, parecia que Kardec estava afrontando todas as ciências. Você já parou para analisar isso? Tá tudo aqui, ó. Parecia que Kardec, na época, estava afrontando. Eu vou dizer a você uma coisa. Kardec, porque foi amparado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu posso dizer uma besteira aqui para você, que você pode ter como uma besteira. Mas Kardec só não foi levado à fogueira. Ele só não foi condenado e morto na fogueira por 2 fatores. Primeiro deles, porque Kardec foi, Hipólito Leon Denis Rivail, ele foi amparado e protegido desde o princípio pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então o próprio Cristo removia todas aquelas, ondas negativas para cima de Kardec, para poder dar a ele fôlego dele trabalhar aqui na Terra. E outra também, Kardec só não foi condenado, preso e às vezes até morto numa fogueira, mesmo já tendo passado o período das fogueiras, porque ele já havia falecido quando, um certo tempo depois, chega uma intimação e a mulher dele, Amélie, Amélie Bourdin, não, Amélie, nossa, eu esqueço o nome dela. É um espírito muito iluminado. Ela que foi no lugar dele, no tribunal. E mais ou menos para simplificar, mas vocês querem condenar meu marido? Primeiro, que meu marido já está morto. Segundo, eu não vejo crime nenhum, porque não tem obra nenhuma no nome do meu marido. Pronto, caiu a casaca deles. Por quê? Porque todos os livros assinados Allan Kardec e não Hipólito Leon Denis Rivail. Mas eu creio que se Allan Kardec tivesse enfrentado aquele tribunal, ele teria sido condenado pelos sistemas da época, porque nós temos que entender que os tribunais naquela época, eles eram sustentados pelo dinheiro do clero. O clero bancava tudo naquela época. O catolicismo bancava tudo. O catolicismo ele bancava. Olha só para você ver. Você não sabe disso, né? O catolicismo ele bancava o cepticismo, de uma certa forma. Ele bancava os antagonistas. Ele bancava todos os sistemas que existiam na época. Ele bancava financeiramente todas as teologias. Luiz, mas não existe as, e sim a teologia existia, porque cada teólogo, eles tinham uma forma diferente de pensar. Então, havia no seio da teologia uma divergência, quando eles não conseguiam se entender entre eles. Como, por exemplo, dentro de uma casa, os irmãos não conseguem se entender na repartilha de bens. Sempre tem aquele irmão que dá mais trabalho na hora da repartilha. Ou vontade de pegar um chinelo e ó nele, ó. Por que tem que ter um para dar trabalho? Então é da mesma forma. Então, os teologistas, como também todas as ciências, sempre foram bancadas pelo clero.
Porque todos esses que acabamos de dizer, eles recebiam uma grande influência, não só moral, quanto financeira, e eles, para se manterem assim, né, na mídia, né, eles aceitavam o suborno do clero. Então Kardec ele enfrentou muitas coisas. Então, quem ia prender Kardec se ele não tivesse desencarnado em 1869 ia ser o clero, amando de todos os sistemas, porque todos os sistemas ia pegá-lo e ia condená-lo, provavelmente, até a morte física. E a prova está aí que eles, né, intimaram ele, mas aí já tinha morrido, foi a sua esposa no lugar dele, e ela: mas vocês querem condenar meu marido? Não tem nenhuma obra no nome dele, e outra, ele já morreu. Encerrou-se o processo. Por que encerrou-se o processo? Não tinha prova. Mas se ele estivesse no corpo físico, ele seria a prova viva. Tu escrevestes. Foi você? Ora, nós temos prova, você nas gráficas, nas editoras, você divulgando o espiritismo, principalmente nas 12 revistas espíritas. Então você percebe como que o negócio, a divulgação não é fácil? Então, isso sabem hoje perfeitamente os espíritas, de que há muito, a experiência há demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e supor que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas saídos da humanidade. Eles constituem uma de suas faces, assim como na terra, no plano invisível, também os há superiores e vulgares, muito pois que científica e filosoficamente sabe menos do que certos homens. Então, existe na erraticidade espíritos, né? Cientistas, espíritos filósofos, como existe também espíritos impostores, mistificadores, charlatões. Existem os mais graduados, existem os menos graduados, então é preciso tomar muito cuidado com todas essas questões, né? E nós não podemos atribuir tudo aos espíritos. Não podemos. Tem pessoas que até hoje em dia, 2023, tudo que lhe acontece, ele associa aos espíritos. Se ele tropeça, foi as trevas que levou ele a tropeçar. Se ele escorrega, quebra a perna, foi as trevas que escorregou ele, fez escorregar e quebrar a perna. Agora, cadê a falta de atenção da pessoa? Cadê o desleixo? Se a pessoa bate o carro, as trevas fez ele bater o carro. Outra coisa que as pessoas associam. Se a polícia para a pessoa, pois não, policial. Carteira de identidade e os documentos do carro. Eu não tenho. Você não tem? Não. Eu não tirei carta e o carro está sem documento. E eu não paguei nenhum imposto. Tá bom, vamos abreviar a história. Depois aquela pessoa vai à casa espírita nervosa com os guias. Mas eu estou indignado com você, doutor Bezerra de Menezes. Por quê?
foi permitir que os policiais me parassem e me multassem. Que injustiça, meu Deus! Eu que trabalho nessa instituição igual um condenado. E vocês permitem isso? Ah, não. Vocês não são do bem. Vocês têm parte com o diabo. E permitir isso, mas a pessoa não consegue enxergar, né? E os policiais estão ali justamente para tirar de circulação aqueles infratores. Esses que não pagam IPVA, esses que não têm documento, que não têm CNH, tem mais é que ser encostado mesmo. Vai pro pátio, prende o carro, multa ele, porque é preciso disciplina. Se as leis não impor disciplina, o espírito nunca se educa aqui na Terra. Você entende que se não fossem os professores, os alunos nunca aprenderiam. E você entende que se não fosse os pais, os alunos, as crianças nunca adquiririam conhecimento, educação, porque educação é dos pais, dá aos filhos. E o ensino é o professor responsável. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos deixar para o próximo dia, porque as baterias hoje elas estão um pouquinho, mas Deus sabe o que faz.